Kleber, você já quebrou 3 vezes como empreendedor. Sim. O que foi indispensável para você continuar empreendendo e agora ser o tamanho do negócio que você tem, ter o tamanho do negócio que você tem? O que foi indispensável, Kleber? Primeiro ponto, Igor, que para mim foi indispensável para eu poder sair dessas falências e poder construir o negócio que eu tenho hoje, se chama engolir o orgulho. Orgulho, esse foi o primeiro ponto. Por quê? Porque quando a gente tem eu tive uma queda, eu sempre quis responsabilizar os outros pelaquela minha queda. Na primeira foi assim? Ou nas 3 Nas foi assim? três foram assim, só por motivos diferentes. Por quê? Porque na primeira faltou conhecimento. Se faltou conhecimento e eu não fui buscar conhecimento, o porquê? Orgulho. Porque quando a gente acha que a gente não precisa de ajuda, isso é o primeiro sinal do orgulho. Entendi. Eu não preciso de ajuda. Por quê? Porque isso se chama um orgulho que eu tinha dentro de mim. Na segunda vez que eu quebrei, eu estava tendo sucesso e eu, novamente, mas não pelo motivo por falta de conhecimento, eu me achei autossuficiente que eu era a última bolachinha recheada do pacote. E, novamente, eu cometi o erro de não pedir conselho ou ajuda para poder resolver a situação que eu estava. Eu fiz um negócio de maneira errada com o familiar, que eu não pedi um Com conselho familiar, não pedi conselho e acabei novamente falindo. E a terceira vez que eu fali, novamente, foi orgulho. Por que orgulho? Porque eu não quis compartilhar aquilo que eu estava fazendo com ninguém, porque eu acreditava que, não, mas eu não tenho que compartilhar com ninguém esse meu projeto. E eu acabei entrando num projeto que acabou não tendo tanto sucesso e, novamente, eu quebrei. Os três foram o mesmo negócio, era o mesmo serviço de uma forma geral, ou foram nichos diferentes que você quebrou? O primeiro foi um nicho totalmente diferente, porque eu considero que minha primeira falência eu tinha 15 anos de idade. Porque eu comecei a trabalhar com vendas, Igor, fazem 29 anos. Então eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha o meu negócio, o meu primeiro negócio. Eu nunca tive carteira CLT, por exemplo. Eu sempre fui um empreendedor. Por quê? Porque eu abri um negócio que era para vender refri e cerveja em jogos de futebol. E eu quebrei. Por quê? Porque eu achava que eu não precisava de ajuda para fazer aquilo com 15 anos de idade. E aí o meu primeiro empreendimento deu errado. Minhas duas próximas quedas foram no mesmo segmento. Eu trabalho há 24 anos no sistema de consórcio. Então, hoje nós temos uma empresa que é um ecossistema voltado para soluções para as pessoas que trabalham com consórcio. As duas próximas quedas foram nesse mesmo segmento. Entendi. Por quê? Porque existia dentro de mim, tu vê como que o orgulho é algo que às vezes a gente acha que o orgulho é algo tão superficial e não é. Porque qual que é o detalhe, Igor? Dentro de mim existia algo que eu não precisaria de ajuda de ninguém para fazer as coisas, em virtude das minhas crenças. Eu achava que não, é assim. E hoje eu entendo que na época eu não era um empreendedor. Na época eu era um vendedor que criou um CNPJ, que é, que é o que a maioria das empresas hoje, das pessoas que existem, tem. Ela não é um empreendedor, ela não é um empresário, ela é um vendedor que ela quis ganhar mais e ela abriu um CNPJ. Ela disse assim, eu não vou ser CLT, eu vou abrir um CNPJ. Só que é totalmente diferente. É totalmente diferente. E se eu não tivesse engolido o meu orgulho, o meu ego, a minha prepotência, eu não conseguiria estar onde eu estou hoje. E hoje a maior luta que eu vejo do empreendedor, e é uma luta minha, e acho que é de todo mundo, é todo dia lutar contra o orgulho. E onde você está hoje? Então, Qual é o tamanho do seu negócio? então hoje fazem 11 anos, eu sou CEO do Hub Maestria. Nós temos uma empresa que é um ecossistema voltado para o sistema de consórcio. Então, hoje nós, na verdade, captamos parceiros que vendem consórcio e potencializamos as vendas deles. A gente tem uma missão muito forte da nossa empresa, que é o quê? Impulsionar o negócio desse parceiro e transformar a vida dele. Porque como que nós impulsionamos o negócio dele? Através de soluções. Soluções como treinamento voltado para aquilo, porque eu estou há 25 anos no segmento, através de ferramentas para potencializar a venda dele, através de mentorias, De acesso a clientes também, a acesso a prospectos? clientes. Hoje nós temos uma empresa de marketing que é nossa, ligado junto no nosso ecossistema.
E fora tudo isso, nós também ajudamos no treinamento para transformar a vida dele. Como que transforma a vida dele? Transforma a vida dele ele mudando a mentalidade dele, ele entendendo de princípios, ele entendendo aquilo que nós acreditamos, aquilo que mudou a minha vida. Então, hoje nós temos um ecossistema que movimenta mais de... o ano passado movimentou 1,6 bilhões em vendas de consórcio. Todo o grupo 1,6 bilhões de vendas em consórcio. Esse ano, em 2026, a gente tem uma meta absurda, né? Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Você ouviu? Não vi. Viu? Tem um mentor aí que fala disso, né? Tem um mentor que eu conheci aí, ele fala de meta absurda, daí, aí, qual que é o detalhe? Então, nossas metas são absurdas. Então, por exemplo, para esse ano, nós temos a meta de dobrar as nossas vendas. Nós queremos vender 3 bilhões de vendas, a gente quer dobrar. Só que essa ainda não é a meta absurda. A nossa meta absurda... isso eu gosto de deixar gravado, porque eu aprendi com esse meu mentor também, que aquilo que é gravado e é exposto, a gente aumenta o nosso comprometimento para poder acontecer. Vou te apresentar esse mentor outro dia. Apresenta o mentor, eu quero conhecer. Vou te apresentar Quero ver o nome ele, dele. eu vou apresentar. Vocês já ouviram falar então de Igor, assim? Igor Finger. Exato, vocês já ouviram falar dele. Já. E a gente vem montando, e esse é o maior projeto da minha vida. É o maior projeto da minha vida. Que bom. Que as pessoas, assim, mais próximas, no início... até duvidaram disso. E é normal, a gente vai conversar um pouquinho agora, eu já tô acostumado as pessoas duvidarem. Por quê? Porque a visão, ela é tua, a visão não é das outras pessoas. Sim. É tua visão. Sim. E a tua missão é trazer as pessoas junto com essa visão, mas a visão ela é tua. E nós tivemos lá, junto com os meus sócios, a visão da gente fazer o maior ecossistema de consórcio do mundo. Por que é do mundo? Porque é algo absurdo. Hoje o consórcio existe no Brasil e no Uruguai. Se hoje eu for o maior ecossistema do Brasil e do Uruguai, é do mundo. Isso é algo absurdo. E transformando as vidas dessas pessoas também. Por quê? Porque não é algo para ser dinheiro por dinheiro, é algo para transformar. A gente vai realmente impulsionar os negócios dessas pessoas, nós realmente vamos auxiliar essas pessoas a terem uma vida melhor. E a maestria vai ser um ecossistema bilionário. Fantástico. Ecossistema bilionário. A gente tem um projeto até 2030 e hoje a gente tem parceiros de negócio. Mas nós vamos investir já esse ano 2026 uma boa quantia para a gente ser sócio de alguns parceiros. E nossa meta até 2030 é ter 100 sócios. 100 sócios no ecossistema. Pessoas que trabalham no segmento onde a maestria vai ser sócia dele para potencializar. E ele fazer parte desse ecossistema que tu conhece muito bem, muito semelhante a MLS. Porque nada se cria, tudo se copia, né? Fantástico. As coisas que dão certo, né? Que dão Melhor certo. Ainda. E tudo isso só vai acontecer, Igor, eu tenho muita consciência disso, se eu continuar lutando contra o orgulho, contra a vaidade, contra a prepotência. O orgulho... Tem 2 pontos que tu me trouxe aí, Kleber, que foi o orgulho, lidar com o orgulho foi o que fez você... Foi indispensável para você conseguir, depois de 3 quedas, estar onde você está hoje. Sim. Entendi. Eu quero saber logo mais como que você fez para lidar com o orgulho. Certo. Mas segura aí, depois eu vou fazer essa pergunta, tá? Quero também te apresentar para as pessoas saberem quem é o Kleber. Mas tem outro ponto que é interessante, que você falou da meta absurda, que é aquilo que eu te apresento, aquilo que eu defendo. Vê se não faz sentido mesmo, Kleber, que a meta absurda, por mais absurda que seja, ela não simplifica as coisas. Se você quer 3,2 bi, Sim. e é uma meta, é um marco. Entendi que isso, na verdade, é um marco. Sim. A meta absurda é maior do que Sim. isso. É ser o maior do Brasil e do Uruguai. E isso repercute no faturamento do mundo. Obrigado, perdão, é do mundo. Não facilita no sentido de você saber, bom, eu tenho que fazer esses caminhos aqui, eu não tenho que ir por outros caminhos. Isso não te traz um pouco de paz? É o tipo de conhecimento que eu quero te perguntar, assim, o que você sente ao ter uma meta absurda? Essa é a minha pergunta. Então, eu aprendi isso contigo. Por quê? Porque quando eu tenho algo que é realmente absurdo, eu tô sozinho nisso. É o oceano azul. Isso traz uma paz. Por quê? Porque daí não é orgulho isso que eu vou te falar, mas parece que eu não tenho concorrente. Por quê? Porque eu tô olhando para um outro lado que ninguém tá olhando. Então, porque isso é absurdo. E as pessoas que conhecem, e eu lido muito bem com isso, Igor, que, por exemplo, tem pessoas que vão escutar aqui o nosso podcast aqui conversando, pessoas vão falar, esse cara é um maluco. Mundo, quem é esse cara que é lá do Rio Grande do Sul tá falando que ele vai ter o maior ecossistema do mundo? Mas isso é bom pra mim. Por quê? Porque enquanto que ele acha que eu sou louco, ele não tá trabalhando e eu tô trabalhando pra fazer acontecer. Então traz uma paz. Por quê? Porque tá clara a visão. A visão tá clara. E é possível fazer.
Por que é possível? Porque tá dentro de mim. Tá dentro dos sócios. Uhum. Então, tu sabe mais do que eu, tu é especialista, tu é doutor aí em mente. E eu vou falar do que eu acredito. O livro milenar fala, livro milenar, para quem não sabe, se chama Bíblia. E quando eu falo de Bíblia, eu nunca estou falando de religião, estou falando como conhecimento, porque é um livro que está provado e comprovado que dá certo há 5.000 anos. Eu tenho que olhar para a origem. Lembra que a gente aprendeu com o Joel lá, as pessoas estão olhando para frente. Por que não olham para trás o que deu certo? Né? E a Bíblia é algo que dá certo. E o rei Salomão, que foi o homem mais sábio de todos os tempos, ele fala em Provérbios assim: o homem é aquilo que ele imagina. Tu é psicólogo, doutor, tu sabe, a nossa mente ela não distingue o que é verdadeiro, o que é mentiroso. Isso quer dizer o quê? Então, se ela não distingue o que é verdadeiro, o que é mentiroso, se eu pensar em algo absurdo, ele é verdadeiro. E ele vai deixar de ser absurdo. Por que ele vai deixar de ser absurdo? Porque eu vou começar a agir para realizar aquilo lá. Quando você acredita e age para isso. E ainda fundamenta isso, e olha que é algo que eu acredito muito, que se chama fé. Por quê? Porque as pessoas confundem fé com religião. E não tem nada a ver fé com religião. Porque a fé, segundo o único livro que fala de fé, que se chama Bíblia, fala que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo e daquilo que não aconteceu. Se é uma certeza daquilo que eu não vejo e do que não aconteceu, é porque está onde? Na minha imaginação. E esse livro fala que sem essa fé, que é eu acreditar no que eu não vejo e do que não aconteceu, é impossível agradar a Deus. Então, quando eu tenho algo absurdo, ele é absurdo antes de eu entender o que é absurdo. Porque no momento que aquilo ali é algo absurdo, mas eu começo a agir em direção àquilo, ele não é mais impossível. Perfeito. Ele é verdadeiro. E ele passa a ser impossível para quem não acredita. Mas quem tem que acreditar? É quem vai agir, né? Exato. Exatamente. É um bom aluno, hein? É um bom aluno, Aprendeu né? bem. Aprendi bem. Sensacional. E é muito bom. Ficou aqui realmente sensibilizado, tocado em ver você colocando em prática a ideia de meta absurda no seu negócio. Sim. Porque eu acredito fortemente que... Ontem mesmo eu estava falando com sobre Sim. isso, você viu, né? O tamanho do seu negócio depende do seu potencial humano. Sim. Do potencial humano do dono, do empreendedor. Se você não investir em conhecimento, em habilidades, em pessoas que você conhece, em recursos, em reputação, a sua reputação, o seu negócio vai ser pequeno. Sim. E a meta absurda te força a ver para eu chegar a 3 de vendas, 3 bi, eu tenho que conhecer talvez uma técnica que eu não saiba, ou pessoas que eu não conheço ainda, eu tenho que ter uma habilidade que talvez eu não tenha, porque a habilidade que eu tenho até agora chegou até aqui. Sim. Eu tenho que mudar o modelo de negócio para, de repente, ter como sócios mais parceiros. E você está fazendo isso por quê? Porque a meta absurda te colocou nesse patamar de elevar a sua própria potência humana. A meta absurda eleva a tua potência humana. É muito bom de ver você nesse gás, sabe, Kleber? Parabéns. E tu vê, Igor, como que pode, porque daí a gente fala que é indispensável é engolir o orgulho, mas é indispensável a gente ser humilde. Porque tu concorda comigo que eu faço parte da nossa mentoria. E lá, tu falou sobre meta absurda. Se eu não cumpro um princípio da humildade, o que eu posso falar? O Igor tá viajando. Não. O que o Igor é absurdo? O Igor tá maluco, tá bêbado. Mas isso o orgulhoso faz. Não, mas as coisas não são bem assim. Por quê? Porque a gente sempre tem uma história para contar. Tem histórias verdadeiras e histórias mentirosas, mas todo mundo é cheio de história para contar. Mas quando eu cumpro um princípio que se chama da humildade, que aí ela é o antídoto para quebrar o orgulho. Ela é o antídoto. Se eu sou humilde, eu tenho que quebrar o orgulho, eu tenho que engolir aquilo. Eu acabo escutando quem realmente sabe mais do que eu, quem realmente entende mais do que eu, para poder ir em direção ao caminho. Porque pensa comigo assim, ó, o maior líder de todos os tempos foi Jesus. E Jesus, ele fez e faz mais sucesso depois que ele morreu que enquanto ele estava vivo. Porque quando ele estava vivo, ele conhecia... Menos pessoas conheciam ele da quantidade que conhece hoje. Sinal que ele foi um bom líder, né? Ele foi, para mim, o maior líder e o maior vendedor de todos. Depois a gente conversa sobre isso. Né? Porque ele está até hoje vendendo, né? A ideia dele é uma venda, né? Mas ele, para ele poder propagar a mensagem que ele tinha, que era a ideia dele, ele precisou de pessoas. E ele era filho de Deus. Ele precisou de 12. Imagina se ele fosse orgulhoso e dissesse assim, não, mas peraí, olha só. Ô Deus, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E a parada é o seguinte, eu não preciso de ninguém. Porque eu que sou o cara aqui. Eu sou o dono. E ele era o cara, mas ele foi ao contrário. Ele escolheu os 12
para os 12 ajudar ele a propagar. Então, como que é importante a mentoria, como é importante o ambiente certo, como é importante se conectar com as pessoas certas, porque Jesus deixou esse ensinamento para nós. Perfeito. Então, eu vejo que se eu tenho a humildade para ver isso, eu consigo colocar a meta absurda dentro de mim. Fantástico. Que demais. Tô bom aluno, doutor? Tá bom aluno, tô assim orgulhoso, né? E até quero te apresentar com mais propriedade agora para quem está nos assistindo, né? Quem é o Kleber que está aqui e que tem muita alegria de trazer aqui para que você conheça, até para você ouvir essa história de uma pessoa que quebrou 3 vezes e agora já está pensando numa meta absurda de ser o maior do mundo. Vê se pode. Como pode isso? Eu quero que você conheça o Kleber. O Kleber, então, ele já tinha falado, ele é o CEO, Kleber Gomes, perdão. É CEO e sócio fundador da Maestria, um hub de soluções financeiras, inicialmente, né, sediado em Porto Alegre, mas agora logo mais vai ser do mundo. Do mundo. Adorei. Que hoje se destaca no mercado de consórcios e no desenvolvimento de negócios no modelo B2B. Isso, Tá certo? Isso. Empreendedor desde os 15 anos, como ele trouxe, o Kleber enfrentou 3 falências ao longo da sua jornada, experiências que mudaram a sua visão de liderança, vendas e crescimento sustentável. Além de empresário, ele também atua como palestrante e mentor, compartilhando seus aprendizados sobre negócios, mentalidade e desenvolvimento de líderes, não só para o negócio dele, mas para o negócio de fora também. Exato. Esse é o Kleber Gomes. É um orgulho muito grande ter você aqui A para a honra gente poder é ver minha, sobre o Igor, tá aqui. indispensável. Que demais. A honra é minha. E essa parte que tu falou aí de mentor, eu aprendi contigo. Poxa, Tu sabe que tu é uma referência para mim, né? A gente sempre comenta entre o meu sócio Samuel, que te conhece, e tem outro sócio que não te conhece ainda, que é o Márcio, que tu é uma inspiração para nós. Por quê? Porque não é uma teoria, Igor. Eu sei aonde tu estava e o que tu abriu mão para estar aqui, e eu vejo com meus próprios olhos, ontem eu estava conversando com o Alessandro, que a gente era em 3 pessoas. Não, 4, na verdade. Eram né? 4 no início. 4 pessoas. E hoje a gente vê a multidão que tem, e não é o detalhe da multidão, a gente vê as pessoas mudando de vida. Porque não faz sentido também tu ter um monte de gente e ninguém mudar de vida. Não faz sentido, não faz sentido. E ontem o Joel falou algo de ti, que é algo que, se tu lembrar, eu falei pra ti a primeira vez lá nos 4, quando tinha 4 vezes lá na sala pequena. Sim. Que é o quê? Tu faz as coisas com o coração. Ele falou que tu é leal, né? Mas é porque tu fala... Sim, e quando lealdade tem muito a ver também com o que tu entrega pras pessoas. O que tu entrega, porque tu tá entregando o teu melhor com o coração. E eu não sei se tu lembra, se tu não lembra, eu vou te lembrar que eu tava indo embora do nosso primeiro dia, que tu falou bem assim, que tu gravou e tu falou assim, isso aqui é um desafio pra mim. Era um desafio pra ti, na época. E acabou, eu falei assim, Igor, tu vai arrebentar porque teu coração é puro e tu faz as coisas com todo o coração. E Deus vai te abençoar tremendamente. Eu tenho certeza que nem começou as bênçãos deles ainda, né? Dele. Nem começou. Então, algo porque o coração é puro. Então, quando tu fala de mentor, depois que eu entrei na mentoria e a gente se conectou, eu vi isso. E tu também me ajudou com isso, porque às vezes a gente não tem a consciência, que tu falou comigo numa mentoria nossa, numa conversa, tu falou que eu tinha o perfil de mentor porque tu me via desse jeito que eu poderia orientar, ajudar e assim por diante. E ajuda muitas pessoas dessa forma. Poxa, obrigado pelas palavras, viu? Me emocionei aqui. Não, mas é de coração. Querido. Honra pra quem merece honra, né? Amém, obrigado, viu? Aliás, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva, porque isso ajuda realmente esse tipo de conteúdo, de experiência, que é indispensável para outros empreendedores chegarem pessoas que eu também não conheça, mas que você conhece. E se você ainda ativar o sininho, sempre vai ser notificado quando tiver vídeos novos, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Obrigado pela sua atenção nesse sentido, viu? Kleber, eu quero voltar e perguntar para você um aspecto lá do início da nossa conversa agora. Tu falou, tá, o orgulho. O que você fez que foi indispensável para você lidar com o orgulho que você tinha nos 3 negócios anteriores que você quebrou? Então, eu creio, Igor, que a pessoa ela se movimenta por 2 pontos. A pessoa se movimenta pelo um prazer, pelo um benefício, ou pelo uma dor, ou por uma necessidade. O meu caso, a minha mudança aconteceu pela necessidade. Porque qual que é o detalhe? A primeira vez que eu quebrei, eu entrei para fazer um negócio porque eu tinha uma necessidade. Não é porque eu queria vender refri e cerveja. Eu tinha uma necessidade. Eu vim de uma família classe média, não era média alta nem média baixa, que nunca passei necessidade, mas a minha família quebrou bem na minha vez, que era a vez de eu ser abençoado, deu errado. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer. Então, a necessidade fez eu
fazer o que tinha que ser feito, não foi um desejo diferente de hoje, que hoje eu me movimento muito mais pelo que eu vejo, pelo propósito, não pela necessidade. Mas quando eu quebrei, eu precisei de ajuda. E aí o que acontece? A dor. E aí a gente tenta analisar. Porque todo mundo tem, Igor, consciência. Existem vários tipos de consciência, tu é especialista disso, sabe? Mas tem a consciência que a pessoa tem a consciência de funcional, que ela tá viajando, mas ela tem uma consciência. Né? Tem aquela que é relativa e tem a plena. A plena é o que tá num nível maior. Mas eu tive uma consciência e eu vi que o quê? Puxa, eu fiz essas coisas, mas eu não pedi ajuda para ninguém, porque eu me achava autossuficiente. Na segunda quebra que eu quebrei exatamente por quê? Porque eu comecei a ganhar dinheiro muito jovem. Muito jovem. Só pra gente ter uma noção, Igor, eu tinha 22 a 23 anos. Então eu tô falando há 21 anos atrás, eu ganhava 15 mil por mês. Imagina, para 22, 23 anos, isso aí é um monte de dinheiro, né? Não, daí tu imagina, um guri ganhando 15 mil por mês, vendendo e se achando o cara ainda. Tu já sabe o que acontece. Eu penso no nariz empinado. Não, era eu. Orgulho. Novamente quebrei. Só que nessa última quebra, na segunda quebra, Igor, eu quebrei e eu passei por uma dificuldade muito grande dentro de mim, na minha parte emocional, porque eu tive pensamento de se suicidar, eu tive depressão, eu entrei na bebida e eu era muito jovem. Eu tinha 23 anos, eu ganhava dinheiro, mas eu saía toda noite querendo beber, era o vazio, aquele vazio da alma. Mas ali eu tive um encontro meu com Deus e eu mudei as minhas coisas dentro de mim. Então eu botei a sandália da humildade para quê? Analisei, comecei a ter uma consciência relativa dos meus atos e das minhas quedas. E eu vi que isso eu fui aprender em 2018, que eu vou te falar que é o segundo ponto, tá? Eu vi que eu era realmente orgulhoso. E na terceira queda, eu já entendia de orgulho, mas eu me maquiei em virtude do que? Das pessoas estarem na minha volta, as pessoas dizer que eu era o cara. E eu comecei a acreditar naquilo. E quando a gente acredita muito que a gente é muito bom, a gente acaba esquecendo de pedir ajuda e assim por diante. Então, o que eu vejo? Eu vejo que no meu caso, o que fez eu ver sobre orgulho foi eu ter a consciência de analisar os meus atos com o meu resultado. E eu ver que aquilo que eu dizia que eu acreditava não estava dando resultado. E aí a gente começa daí a pedir conselho, que daí na consciência relativa, e foi quando eu entendi o conselho das coisas. O poder do conselho, o poder do conselho. Por quê? Eu te digo até na época, na minha última queda, foi em 2013, tá? Eu quase quebrei de novo em 2018. Quase, por quê? Agora, recentemente. Por quê? Porque não quebrei, porque eu entendi que eu tinha que pedir ajuda, que eu tinha que estar no ambiente certo. Eu entendi sobre, que para mim é o segundo ponto, que eu era responsável por aquilo. Entendi várias coisas em 2018, mas eu quase quebrei de novo porque eu tinha orgulho. Mas em 2012, 13, na minha última queda, eu fui pedir ajuda para um conselheiro espiritual, que eu não pedia, porque, por exemplo, é o seguinte, Igor, eu frequentava uma igreja que eu escutava a palavra, mas eu achava que eu não precisava pedir ajuda para aquele líder espiritual. E aí hoje eu tenho uma pessoa que é meu amigo e é meu pastor há muito tempo, que mora nos Estados Unidos, que o nome dele se chama Clécio. Eu fui conversar com ele, ele deu uma real pra mim, nua e crua. Cara, tu não vens porque tu é orgulhoso. Sabe por que tu é orgulhoso? Porque tu quer fazer do teu jeito. Tu não conversa comigo, eu tô aqui na igreja, tu não conversa comigo, tu tá fazendo as coisas tudo errado, achando que tá fazendo tudo certo. Tu não entende. Então, veio aquele conselho ali. E aquele conselho bateu comigo no meu orgulho, porque eu saí dessa conversa com ele dizendo assim, quem é esse cara pra estar falando comigo? Mas eu dormi no outro dia, eu pensei, peraí, mas minha vida tá uma bosta. Desculpa falar assim, tá ruim. Minha vida tá Só ruim. adultos ouvem, né? A minha vida tá uma porcaria. Então eu tive essa consciência de poder me analisar. Então eu vejo que foi mais ou menos nessa linha aí. Mas tem um segundo ponto que faz do orgulho. Quando eu analiso as minhas condutas com o meu resultado, gera um segundo ponto, fora a humildade, que faz quebrar o orgulho. A autorresponsabilidade. Por quê? Porque se eu analiso, eu quebrei esse copo, mas eu quebrei esse copo como? Com uma atitude minha. Qual a atitude minha? Eu bati nesse copo. Tá, então peraí. Então eu quebrei esse copo, é o resultado. Mas ele quebrou porque eu bati nesse copo. Então eu tenho uma consciência, tá, não. Mas o porquê eu bati? O porquê eu bati, eu tenho que analisar a minha conduta. Mas fui eu que bati. Então, eu poderia dizer o quê? Não, o copo é ruim. Isso é orgulho sem autorresponsabilidade. Tá bom, mas se o copo é ruim, mas se ele é ruim, por que eu bati?
É eu ser responsável pelos meus atos. Uhum. E isso é um tapa na cara do orgulho. Por quê? Porque se eu errei, é eu que tenho que acertar. E como que eu vou acertar? Mudando meu comportamento. Boa. Entendi. E isso que você fez, então, vamos dizer, de 2018 pra cá ou já de antes? 18. Quando é que foi a conversa com o pastor? Foi 15? Não, 12. O 12, pastor foi 12, 13. Aí, o que acontece? Eu alinhei meus negócios. Tá. E meu negócio começou a andar. Tá bem. Começou a andar. Eu devendo mais de R$1 milhão na época. Tá? Tava endividado, SPC, Serasa, devendo pra todo Aquele mundo. negócio todo. Negócio todo. Nunca me impediu de fazer negócio Continua isso, tá? fazendo. Porque até é legal para o pessoal escutar. Tu sabe, Igor, qual que é a moeda que compra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo? Essa é legal até para fazer um corte depois aqui, né? Olha aí, ó, já Olha fica aí, a ó. dica. Fica a dica. Qual que é a moeda que compra? Porque às vezes a pessoa acha que é o dinheiro que vai fazer a pessoa comprar o que ela quer em qualquer lugar. E não é o dinheiro. Existe uma moeda que ela é única, universal, atemporal, e ela compra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. E não é Bitcoin. Não é? Não é o Bitcoin. Sabe qual que é essa O que moeda? é? Fé. A moeda que faz tu se movimentar se chama fé. Uhum. Tu não precisa ter o dinheiro. E olha só como... E eu Verdade. provo isso pra ti. Eu provo isso pra ti que é verdade. Porque, por exemplo, se eu tenho R$1 milhão no bolso aqui agora, e eu quero comprar essa... quero comprar não, tem pra vender essa garrafa aqui que é 1 milhão. Uhum. Eu tenho 1 milhão. Mas eu não tenho coragem de comprar isso aqui. Eu não tenho fé de comprar isso aqui. Eu tenho dinheiro, mas eu não vou comprar essa garrafa. Uhum. Agora tem o Kleber desse lado aqui. O Kleber não tem R$1 milhão, mas o Kleber quer comprar essa garrafa tá aqui. Mas o Kleber tem fé de comprar, porque a fé tá ligada a ações. Uhum. Não, ó, eu tô vendo o que eu não vejo e eu tô crendo no que não aconteceu. Se eu já aconteceu, eu vou agir. Perfeito. Eu vou traçar um plano e eu vou agir para comprar essa garrafa, tendo ou não tendo dinheiro, havendo ou não havendo dinheiro, porque isso se chama fé. E eu quebrei e eu saí da falência com o nome sujo, paguei todas as minhas contas, com fé. Fiz negócios com uma empresa centenária com o nome sujo, veio sócio para me ajudar. Então, isso é fé. Só que em 2018, olha só, daí tu tá falando de 2015, né? 2013, aí 2014 eu abri a maestria, em 2000, foi tudo certo, as coisas começaram a dar certo, só que daí em 2018... Mas já com o nome sujo, né? Ainda com o nome sujo. 2014, quando eu abri a maestria... Nome sujo. devendo Fé. Não, as pessoas consultavam meu nome, eu tinha que justificar, né, Igor? Sim. Isso é legal, quem tá nos escutando, Escuta, que é empreendedor... vai querer vender pra mim, mas tu tá devendo? Como é que Exato. é? Mas a autorresponsabilidade. Porque eu tava naquela situação em virtude de quem? Minha. É. Com ações ou omissões minha. Mas o que eu dizia antes? Não, é que eu tomei um golpe, é que eu fiz isso. Não, não. Eu estou assim porque eu fiz isso. Uhum. É autorresponsabilidade. Eu agi de maneira que me gerou esse resultado. Só que qual que é o detalhe? Esse meu resultado não define quem eu sou. Eu estou, mas eu não sou. São coisas diferentes. Eu estou endividado. Mas eu não sou endividado. Eu não sou endividado. Eu sou próspero, ao contrário. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Eu sou próximo, eu sou visionário, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu estou nesse momento que vai passar. As pessoas achavam que era maluco, mas eu falava a verdade para as pessoas. Eu acho que a verdade ela liberta, né? O próprio livro milenário fala, né? Conhecerei a verdade vos libertará. Então, quando tu fala a verdade, já era. E eu comento isso direto com as pessoas que a gente convive. Ah, é uma mentirinha simples. É mentira. Uhum, é igual. Mas aí, Igor, aí em 2018, novamente eu quase quebrei, só que eu já tinha uma carga de experiência do que tinha acontecido na minha vida. Uhum. Aí eu disse, não, agora eu preciso me desenvolver. Por quê? Porque tem habilidade. Uhum. Mas que tu só também toma consciência da tua habilidade se tu for humilde e não for orgulhoso, né? Senão não acontece. Aí eu comecei a me desenvolver em 2018. E de 2018 para cá eu venho num processo infinito de desenvolvimento, de aprendizado, de mentoria, de conselho, uma série de pontos para poder aumentar a minha habilidade, mas também expandir a minha mente, né? Com certeza. O meu mentor também falou, não sei se tu conhece ele, né? É o mesmo anterior? É o mesmo, é o Igor. Sigor, ele ensina um monte de coisa. Às vezes até tem que aproveitar o podcast para falar, né? Porque às vezes a gente acaba não validando, não sabe né? que não sabe. Tanto, é importante. Mas ele falou que ele falou numa das mentorias dele que uma vez a mente ela expandiu, ela não volta mais. Isso é igual paladar, né? Uhum. É igual paladar. Se tu come uma comida boa, tu já sabe o que é bom.
Tu pode até comer ruim, mas tu vai saber que é ruim. Aquela é ruim. É ruim, tu vai comer. É boa. Então a mente ela vai crescendo e aí tu vai entendendo. Os desafios são maiores, né? Automaticamente os riscos são maiores, as pressões são maiores, mas a gente entende que tá o quê? Tá ligado na mente. Que demais. Que Ainda bem que eu falo pouco, né, Igor? Não, é ótimo, é ótimo. O nosso telespectador aqui, só escutando nós, hein? Bastante. Tu acredita que é possível que tenha pessoas que estejam nos vendo, que estejam passando por aquilo que você estava em 2012, 2013, 2011? Que estão naquele momento mais pra baixo, mais deprimido e, caramba, eu acho que empreender não é pra mim. Entende? Sim. Então é uma história muito bacana, muito, muito boa, muito bonita ouvir Sim. isso. E me parece também o que você tem de uma habilidade muito boa é a sua persistência. Você não tinha outra opção que não empreender. É. Daí você notou que a solução financeira através do consórcio era um bom caminho, que era um ganha-ganha. Era um ganha para o cliente que adquiria, um ganha para você que era quem vendia. Então, você notou, cara, isso aqui não me dá a sensação de que eu estou vendendo uma coisa que o cliente não precisa. Ele quer, ele precisa, é bom para ele, eu tenho a solução, olha aqui, Sim. vamos seguir adiante. Mas você precisou persistir mesmo e estar aberto a aprender para estar onde você está hoje. E está muito bem. Hoje está crescendo pra caramba, eu tenho muito orgulho de ti. E sim, você vai ser o maior do mundo. Amém. E Vou nós até vamos ligar a ver tua esse vitória episódio contigo aqui. aqui. Eu vou apertar a mão do telespectador, tem que ligar a vitória, né? É verdade. Claro, né? Tem que se Tem que comprometer, se né? comprometer, Publicamente, né? comprometimento. E justamente pensando nisso, o que você acredita que você já está fazendo hoje que vai te levar a essa meta absurda de ser o maior do mundo nessa solução financeira de consórcio? Eu acredito que primeiro ponto é, Igor, eu tô sendo orientado para isso. Também. Eu tô aí. Tu é meu mentor, tem. meu conselheiro. Eu tenho muita consciência que sozinho eu não vou chegar. Segundo ponto é o quê? É o ambiente certo. Por quê? Porque eu preciso estar no ambiente de pessoas que falam de bilhões. Ontem nós estávamos, eu e tu, com o Joel J, que movimenta bilhões. Então, eu tô mais próximo do bilhão porque eu tô próximo de pessoas que movimentam bilhões. Eu não tô no churrasco da esquina lá tomando uma cachaça, nada contra quem toma cachaça, no pagode. Eu tô no ambiente certo. Então, eu tô no ambiente certo, eu tenho os conselhos das pessoas para eu poder chegar lá. Eu tô no ambiente dessas pessoas e eu venho convivendo, escolhendo pessoas intencional que vão me levar para esse plano. Só que tem o quarto ponto. Eu tô disposto a pagar o preço. Por quê? Porque não adianta também eu estar sendo aconselhado, eu estar no ambiente certo, eu estar andando com as pessoas certas, se eu não tô disposto a pagar o preço. Perfeito. Não, eu não vou chegar. Então eu preciso estar. E o preço todo mundo paga para ter uma vida mais ou menos, ou ter uma vida boa, ver uma vida ruim. Então eu vejo que eu tô disposto disso e eu sei dos riscos também. Só que por que eu sei? Porque a minha visão tá clara da onde eu quero chegar. Então quando eu tenho uma visão clara do futuro, eu tenho uma certeza que já deu certo. Aí lembra que foi falado ontem que não é o como, né? Porque a gente fica olhando. Okay. É o quem, né? Como que eu vou fazer? O como, eu não tenho... É a mesma coisa que a gente tá aqui gravando, nosso telespectador tá olhando, a gente não combinou nada. Não é como que eu vou falar. Não, cara, é com quem que eu tô? Tô com quem? Tô com o Igor, cara, tô tranquilo. Exato. Tô tranquilo. Por quê? Porque eu tô tranquilo. Então é quem. Então eu venho nesse quem. Quem que tá comigo nessa jornada? Essas pessoas, elas condizem no mesmo princípio do que eu. As pessoas estão com uma visão alinhada comigo. O que essas pessoas têm de capacidade que pode me trazer que eu não tenho? E isso, Igor, faz toda a diferença para eu poder chegar onde eu quero chegar. E aí, nisso, a gente acaba desagradando algumas pessoas, porque a gente deixa de conviver com algumas pessoas que não fazem mais sentido. E tá tudo certo, né? Por quê? Porque o propósito ele é maior. Então, eu vejo que isso me dá clareza e certeza que eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Porque, olha só, quando eu falo de mentoria e conselho, eu também falo de conhecimento de pessoas que é o quem, que vão me ajudar a chegar. Faz parte da potência humana, né? Você consegue aumentar a sua potência quando você sabe quem está ao redor de você, né? Sim. Então é muito bom. Entendi. Não. Aquilo que você já faz hoje que vai te levar, o que você já começou agora, para ter esse crescimento exponencial no seu negócio, envolve pagar o preço. E esse preço muitas vezes é financeiro, é de tempo, é de serviço. Mas pagar o preço
estar no ambiente das pessoas que já estão nessa mentalidade, ou pelo menos nas atitudes, ou até nos resultados de bilhões, e ter conselheiros. São as 3 características que você Penso tá nisso vendo. aí, é fundamental. E para essas 3 acontecer, eu preciso ser autorresponsável e humilde. E no seu negócio em si, agora entrando um pouquinho no Hub Maestria, Tá. o que você vê que qual é a maior dificuldade que você tem hoje no seu negócio e o que você está fazendo para resolver ela? Acho que a maior dificuldade minha é da maioria que está escutando aqui, é trazer pessoas para o negócio. Pessoas que condizem com a tua visão, com teus princípios, que tem a capacidade que tu precisa. E a parte financeira é a parte mais fácil que tem de se resolver. O grande desafio é esse, trazer pessoas. Como que eu estava fazendo até então, Igor? Eu formei muitas pessoas. Muitas pessoas. Formei, só Como que o você modelo... selecionava uma pessoa que não tinha habilidade naquilo E formava, a pessoa estava serviço alinhada no dela? princípio, e assim por diante. Só que o meu modelo de negócio era um modelo muito frágil, porque eu formei pessoas que se tornaram líderes e depois essas pessoas ficaram tão boas que elas abriram o negócio delas, por deficiência minha como liderança. Olha só, a autorresponsabilidade. Porque meu modelo de negócio não era um modelo que fazia a pessoa querer estar comigo até o fim. Erro meu disso. Eu mudei meu modelo de negócio e nesse meio tempo de mudar o meu modelo de negócio, eu estou dando uma mesclada nas pessoas que eu trago para o negócio. Como? Eu estou trazendo pessoas que têm uma capacidade, às vezes até maior do que a nossa, Tá bem? tá? Com a condição maior que eu tenho de pagar. Uhum. Esse é o desafio. Por que o desafio? Por quê? Porque essas pessoas poderiam receber mais em outro lugar que comigo. Mas aí, eu, como líder e como bom vendedor, eu vendo a visão de futuro que ela vai fazer parte de um ecossistema. Então, isso eu não fazia antes, estou fazendo agora. E eu preciso fazer isso porque eu não vou ter uma empresa bilionária com um monte de gente que nunca fez nada. Eu preciso ter pessoas melhores do que eu e pessoas que tenham um conhecimento diferente como eu para estruturar esse negócio. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o que eu mesclei? Eu também trago pessoas que não têm uma capacidade tão grande quanto essas pessoas, que ela tem uma quantidade, que eu pago uma quantidade financeira menor para ela, mas essa pessoa, ela quer mudar de vida. Ela quer mudar de vida, ela tá com sangue nos olhos, Bacana. ela tá com fome, ela quer. Por quê? Porque ela quer fazer parte de um ecossistema bilionário. Ela não tem a capacidade, mas ela tá cheia de vontade. Então, essa pessoa, eu trago essa pessoa porque eu tenho. Ela é mais barata, mais barata, menos qualificada, mas a vontade dela e o fato dela ser ensinável me traz uma mão de obra que vai me ajudar a crescer. E você utiliza isso no mesmo setor, no mesmo nível, vamos supor, de vendas lá, um vendedor. Você contrata no mesmo nível de vendedor, aquele que você vai formar e aquele que já é uma sênior, digamos assim, e daí Tá. tenta misturar. Então pra, de vamos lá. certa Quando eu forma... trago para venda, Igor, não é. Isso aqui eu tô te falando no geral, que tipo na parte corporativa. Na Perfeito. venda já é diferente. Porque na venda, qual é o detalhe? Eu não trago vendedores para minha empresa. Nós formamos vendedores. Vendedor do produto, não. Por exemplo, o Igor chega lá, eu sou vendedor de consórcio. Não contrato. Por que eu não contrato? Porque o vendedor de consórcio, ele tem uma cultura que é a nossa missão, mudar aquela crença, aquela cultura dele, que não precisa estudar, que não precisa se preparar, que ele vai ligar para um cliente e vai vender, ele está acomodado. Quando eu pego alguém que não é do ramo, ele não tem essa cultura, então eu formo ele. Então, na venda, 99% é esse cara aqui que tá cheio de fome, de vontade, não tem capacidade. Tu dá pra ele uma cebola e diz pra ele que é uma maçã e ele come aquela cebola ardendo e diz assim, pá, tá gostosa essa maçã. Porque ele quer fazer acontecer, ele quer mudar de vida. Ele quer mudar de vida, ele quer. Então ele vem pra esse negócio dessa visão. Olha que legal pra te até entender. Eu tenho uma empresa que é a Maestria Sócia, que lá, sim, os vendedores... de consórcio ninguém são, mas são de vários segmentos. E nós temos pessoas que vieram do mercado financeiro, que trabalhavam no mercado financeiro e vieram para trabalhar com venda de consórcio, mas no mesmo local eu tenho vendedores que eram vendedores de quindim na rua. Quindim mesmo? Quindim na rua, na sinaleira. Que foi achado o potencial nele, porque o líder viu o potencial nele, trouxe ele para uma entrevista, tirou ele de vender quindim, nada contra quem vende quindim, e essa pessoa veio cheia de vontade. Esse aqui tem capacidade, mas esse aqui já está tranquilo. Ele até vende.
E para a empresa aquela venda dele até serve. Esse aqui que é o de quindim, esse tá comendo grama. Esse tá fervendo. Esse aqui vende 4, 5 vezes mais que o outro. E não tem a capacidade. Porque aí que é o detalhe? O detalhe tá aqui na mente. Porque não é capacidade. Tu sabe mais do que eu que não é o melhor produto que se vende, não é a melhor empresa que se vende, não é o que tem melhor oportunidade que vence. Não, não é. O que faz a diferença é a mentalidade da pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, é o seguinte, eu fiz, por exemplo, é o seguinte, Igor, eu fiz 4 anos e meio de direito, eu não me formei, eu não sou formado na vida. Eu não quis ser advogado. Não é o fato de eu não ter formação que vai impedir eu de poder crescer. É o meu merecimento. Eu conheço pessoas que tem toda uma bagagem de capacitação, mas a mente dela tá travada. E ela não vai nos lugares que tem que ir, não faz o que tem que fazer e assim por diante. Porque não tem a visão dessa forma. Não tem. Mas só Então, entendi. Vendedor é diferente. De vendedor é uma outra visão. Mas então vamos pegar no outro setor, marketing ou financeiro, ou processo. Aí que você mistura o sênior com o aprendiz no mesmo departamento? Né? Tem que crescer. Então, qual é o detalhe? Então, eu tenho o sênior, que esse cara, que é o que eu venho buscando hoje para poder trazer um conhecimento. Eu tenho que estar cheio de vontade e não tem capacidade. E a gente tem aqueles que estão chegando e é os caça-talento. Exemplo, a gente tem um aqui que está nos filmando, é caça-talento. O Samuel caçou ele, baseado no que o Samuel me falou, ele pode até depois nos confirmar que tipo, é muito mais um caça-talento pensando no futuro. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente que já passou por todos os setores da empresa e tem 6 anos, é uma pessoa que se tornou de confiança. Ela tem que estar ali. Então eu vejo que eu tenho que ter esses 3 pilares. Eu tenho que ter o sênior, eu tenho que ter o cara, a pessoa cheia de vontade, com pouca capacidade, mas a vontade dela de aprender, e eu tenho que ter a base, é um time de futebol. Eu tenho que ter os 10, eu tenho que ter os operários, mas eu tenho que ter uma base para essa base, virar um operário e virar um sênior depois. Então, no corpo geral é assim. Na venda, a única coisa que eu te digo aqui, o sênior da venda é uma pessoa que já trabalhou com vendas, mas não do nosso segmento. Isso é regra. É um princípio do teu negócio. Não entra. Você quer ensinar sobre consórcio para os seus vendedores. Porque, qual que é o detalhe, Igor? Na verdade, a gente é você que ensina? A gente tem os líderes. Tem os líderes, a gente tem os treinamentos. Mas, porque na verdade o produto é a parte mais fácil que tem. Porque na verdade ninguém vende consórcio. Na verdade o que se vende, a gente vende um sonho para a pessoa, a gente realiza o sonho dela, a gente vende uma ferramenta para ela. E eu acho que qualquer venda, Igor, quando eu digo uma venda complexa, porque o meu produto é uma venda complexa, a mentoria é uma venda complexa, a pessoa ela não compra o que ela vai receber, ela compra tu. Ela tá comprando a pessoa. A pessoa que eu entrei na mentoria foi por tua causa, não foi porque tu ia entregar, porque eu já tive uma conexão contigo, tu resolveu uma situação minha. Quer dizer, ele falou, eu quero, eu confio nele. É a mesma coisa o nosso produto. O produto, a taxa do fulano é menor, a pessoa nem olha isso, porque a pessoa tá o quê? Ela tá olhando para quem tá vendendo para ela. Então, o produto é um produto simples. Ele é um produto complexo de vender, mas o produto é a parte mais fácil. O difícil é passar essa confiança. E é isso que a gente treina hoje muito na empresa, que é a parte da conexão e assim por diante. Mas nós temos hoje vendedores que não são do consórcio, mas são sênior, tem esse aqui cheio de vontade e a gente vem pegando pessoas novas também para isso. Pessoas que querem mudar de vida e tal. Porque a gente tem uma grande não sei se é rejeição, não é rejeição a palavra, é restrição, acho que é a palavra, das pessoas não quererem ser vendedoras. As pessoas não querem ser vendedoras. As pessoas não venda. Porque quem cai na venda, geralmente... Por que isso acontece, tu acha? Tu é um vendedor desde os 15 anos, mas depois empreendeu. Por que acontece isso? Mas pensa comigo aqui, Igor, olha só. Como que eu caí na venda? Necessidade. Aí, olha só. Como que eu caí no consórcio? Não é porque eu vi que o consórcio era bom. Isso eu vi depois. Quase 10 anos depois. Porque eu ia ser advogado, eu estagiava, mas o meu estágio já não estava dando conta mais de pagar as contas. O que eu fiz? Eu jogava futebol, uma pessoa pegou e me convidou, cara, não quer trabalhar com vendas? Vendas do quê? De consórcio. E eu ganhava R$600 por mês. E essa pessoa falou, cara, tu vai vender consórcio, tu vai ganhar 600 por semana. Isso lá em 2001. Eu peguei, Igor, eu entrei pelo dinheiro e eu comecei a ganhar dinheiro. Então, eu não entrei na venda porque eu quis, eu entrei na venda porque era uma necessidade. Entendi. Agora, se perguntava minha família queria o quê? Não, ele é advogado. Estabilidade. Ele é médico, estabilidade, que é o que todo pai quer. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, tá? O meu filho mais velho tem 21 anos. Eu quero que ele seja vendedor.
Eu já botei em todas as áreas da empresa e ele, eu quero ser um marketing. Cara, tu tem que aprender a vender, porque se tu não vender, tu não vai casar. Se tu não vender, tu não vai ganhar dinheiro. Se tu não vender, tu não vai conseguir passar a tua ideia. Cara, é venda purinha, tudo é venda. Uhum. Mas eu queria que ele fosse vendedor de ponta, mas aí eu queria porque eu fui vendedor. Mas a maioria dos pais vai perguntar quer que o filho seja um outro ponto. Uma profissão, e não um vendedor. Só que essa outra profissão, tu é psicólogo, tu sabe que o quê? Tu é psicólogo, tu é empreendedor hoje, empresário, mas que tipo, a tua formação é na psicologia. Uhum. Tu sabe que se tu não souber vender, é R$50 aí que tu vai... essa consulta, Então, a venda tá ligada nisso. A venda, na verdade, saber... Quando você tem essa habilidade de identificar qual é a necessidade de uma pessoa, qual é o problema que ela quer, o sonho que ela tem, e oferecer um recurso para ela alcançar isso, que na verdade venda é isso, se você tem essa habilidade, você realmente cresce. Assim. E interessante que, para quem desenvolve essa habilidade, eu defendo a ideia de que não há crise. Não. Não há crise. Não há crise para ti, Kleber. Concordo contigo. Você sabe vender pra caramba. Ah, mas eu tava devendo, né? Tipo, Sim. quebrei 3 vezes. Você saiu. E se acontecer de novo, vai sair de novo. E vai sair mais rápido, Sim. vai ser melhor, tem mais conhecimento. Não desejo próprio, mas quer dizer assim, caramba, aconteceu uma hecatombe, veio uma nova pandemia e ferrou com o teu modelo de negócio, que já Sim. sabemos que não ferraria no modelo de negócio que você tem. Mas enfim, acontece uma coisa, bom, você sabe vender? Sei. Que ótimo, vai dar bom, vai dar certo. E existe esse realmente grande preconceito de vendas, eu acredito, porque existe essa perspectiva de que vender não é uma profissão, é um quebra-galho, né? Sim. E é um grande erro. Eu estimulo muitas pessoas a colocarem, eu mesmo coloco, qual é a sua profissão? A minha profissão, eu sou vendedor. Uhum. E eu estimulo, ontem mesmo, tu viste, Sim. né? Por quê? Porque daí você, cada vez mais, você percebe uma construção de identidade de que vender está ok, vender é legal, e é isso que vai levar o teu negócio, teu produto, teu serviço a crescer. E hoje, no seu negócio, da forma como você faz, você também ensina vendas. Sim. Mas o que realmente você identifica que é indispensável para um vendedor vender? Eu acredito que é 5 pontos, tá? Para ser um vendedor fora da média. Primeiro, lembra aqui que eu te falei dessa pessoa que é cheia de vontade? Se a pessoa não tem essa vontade, essa fome, esse sangue nos olhos, que come uma cebola achando que é maçã, não vai dar certo na venda. Uhum. Por quê? Porque o vendedor, ele é uma das pessoas mais rejeitadas que tem no mundo. A rejeição, ela é gigante. Tu faz 100 ligações e tu recebe 100 nãos. Uhum. Tu tem que saber lidar com a rejeição. E como tu lida com a rejeição muito bem? No início, se tu não tem a capacidade, a inteligência, a habilidade. Necessidade, fome, eu tô com fome, não importa que ele não vai me dar comida, eu vou bater no outro, eu preciso comer. Eu tô morrendo de fome, eu tô com sede, eu preciso beber. Então não importa se ele vai dizer não, eu vou bater em todas as portas até eu achar o que eu preciso achar. Esse é o primeiro ponto fundamental. Só que qual que é o detalhe? Tu não consegue estar toda hora com fome. Por quê? Porque se tu bateu em 100 portas e ninguém te deu comida, no outro dia tu bateu 100 e 2 deu comida, tu já começou a se saciar. Uhum. E aí no terceiro dia tu bateu em 100 e 10 deram comida, tu acaba enchendo o teu estômago. A fome, ela é algo que tu não consegue manter ela por bom tempo. Ela é bom num primeiro ponto, mas consegue. depois tem que ter outro. Exato. Só que aí, qual que é o segundo passo para vender? Eu tenho fome, beleza. Eu tenho que ter um processo de venda. Cada negócio tem um processo de venda. Porque se eu não tiver um processo de venda, eu não vou conseguir vender. Uhum. Por quê? Porque tu sabe, tu é vendedor, que quando eu vou falar com o cliente, existem etapas para eu falar com esse cliente, né? Então, exemplo, existe o primeiro contato, existe a conexão, existe a apresentação, existe o fechamento, existe a recorrência. Então, existe um processo para cada produto e cada empresa de venda. Então, eu tenho fome e tenho um processo. Beleza. Só isso basta? Não. Por que não basta? Porque aí vem a habilidade. Tá, eu tô com fome e eu vou seguir o processo. Tá, mas daí a pessoa segue todo o processo e não vende, mesmo com fome. E mesmo seguindo o processo. Por quê? Porque tem uma técnica. Exatamente para cada etapa do processo. Exemplo. Na prospecção, existe uma técnica para tipo, se prospectar. Uhum. Exemplo, olha só. Tu ligou pra pessoa. O que a maioria das pessoas falam? Igor, tu pode falar? O que o Igor vai falar? Não posso. Não pode. Não pode. Não quero. Entendeu? Daqui a 10 minutos. Me liga depois. Exato. Agora eu ligo. Igor, tudo bem? Tu tá numa hora ruim? O Igor vai falar, não. Pode falar. Uhum.
existe uma técnica Uhum. para poder falar o primeiro contato. Existe uma técnica para o cliente que não responde. Então, existe uma técnica para se conectar. Por Uhum. exemplo, para mim, 80% da venda está na conexão. Uhum. Mais 90% da venda está na conexão. Então, existe uma técnica para se conectar para cada etapa do processo. Uhum. Beleza. Aí, então, vamos lá. Eu tenho fome, eu tenho processo, eu tenho uma técnica. Tá. Só que tem pessoas que ela tem essas três e ela vai até um certo nível. Aí, aonde que entra o plus? Mentalidade. Uhum. Por quê? Porque lembra que eu estava conversando no elevador que o quê? Tá bom, eu tenho fome, eu tenho um processo definido. Por exemplo, meu processo fala que eu tenho que fazer 7 ligações para o cliente, tá? E para te falar com esse cliente, tu tem que falar da seguinte maneira. Tu não vai perguntar se ele pode falar, tu vai perguntar se ele vai estar uma hora ruim. Uhum. Mas se o vendedor não liga, não existe nada, a fome, Uhum. o processo e a técnica. Por quê? Porque é mentalidade. Que Entendi. daí é o comportamento da pessoa. Perfeito. Então, se a pessoa tiver esses 4 pontos, ela vai ser um excelente vendedor, vai ganhar bastante dinheiro. Só que daí, para mim, tem a cereja do bolo. Que esses aí são poucos que eu conheço, Igor. Uhum. Poucos. Que é o vendedor que cumpre princípios. Cumpre princípios. Cumpre princípios. Princípios do quê? Verdade é um princípio. Uhum. Humildade é um princípio. Buscar conselho é um princípio. Autorresponsabilidade é um princípio. Ser generoso é um princípio. Porque tem muito vendedor que ele ganha dinheiro, mas ele não ajuda ninguém. Uhum. Uhum. Ele não ajuda ninguém. E isso... Você tirou esses princípios, perdão, eu te cortei, são os princípios milenares? Tu tirou esses princípios da Bíblia? Bíblia. Bíblia. Muito do rei Salomão. Princípio. Porque eu tenho que olhar para trás. Uhum. As pessoas estão olhando para frente. Tu sabe, até eu gravei um vídeo outro dia, que a gente fala, que as pessoas falam que a inteligência do século é a IA. E não é a IA a inteligência do século. A inteligência do século hoje é a humildade. Porque tu concorda comigo, num mundo que a gente abre o Instagram, só tem gente boa. Uhum. Todo mundo é mentor dos mentores dos mentores. Todo mundo fatura milhões. Uhum. Todo mundo tem um casamento abençoado. Todo mundo é rico, próspero. Ninguém é ruim e ninguém tem dificuldade. Por quê? Porque num mundo onde só tem gente que tá arrebentando a boca do balão, aquele que diz assim, puxa, eu errei, eu sou fraco e eu preciso de ajuda. É uma exceção. Uhum. É uma exceção. A pessoa ir lá e reconhecer. Por isso que eu te digo, é um princípio a humildade. Puxa, Igor, eu preciso de ajuda, eu tô perdido aqui. Por que eu te digo que é princípio, Igor? Eu não sei se tu sabe qual foi o único homem na Bíblia que teve o coração segundo o coração de Deus? A Bíblia fala de várias pessoas, mas teve um que teve o coração segundo o coração de Deus. Foi Davi. Uhum. Rei Davi. Rei Davi foi pai do rei Salomão. Como que é importante olhar para trás, tá? Aí a pessoa diz, puxa, esse cara teve o coração segundo o coração de Deus, então esse cara só fez coisa boa. Não. Esse cara, ele fez várias coisas boas, mas, por exemplo, ele mandou matar o melhor amigo para ficar com a mulher do amigo. Nos dias atuais, isso aqui, naquela época já vai ser horrível, porque nos dias atuais isso já é... Já é ruim? Não. Tipo, Escândalo. assim? Uhum. Escândalo. E Deus diz que esse cara teve o coração segundo o meu coração. Então Deus é injusto. É que as pessoas olham só o que ele fez, não olham o que ele fez depois do que ele fez. Porque quando ele cometeu esse erro, começou a vir maldição pro povo, porque toda a nossa ação, ela tem uma reação. Todos os nossos atos, ele vai trazer alguma consequência. Uhum. E a consequência naquela época dos atos dele foi o povo dele perder, começar a trazer maldição. E ele fez uma oração para Deus. E ele falou para Deus a oração que eu faço direto. E eu aconselho todo mundo aqui a fazer. Ele chegou para Deus e falou assim, Deus, não deixa meu povo sofrer, porque eu errei. Eu errei. Ele não falou lá, olha só, eu errei, Deus, porque a mulher do meu amigo era bonita. Eu errei porque eu estava cansado. Ele não justificou, ele só falou, eu errei. É eu. Ele não justificou o erro dele. Ele assumiu o erro. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Falar. Entendi. Quando ele fez isso, ele limpou o coração dele e ele pegou... Recebeu perdão. E Deus disse que ele tem um coração segundo o coração dele. É a mesma coisa hoje nos dias atuais. Então, o que eu vejo? A pessoa que cumpre princípio igual verdade. Eu vejo pessoas mentindo coisas desnecessárias. Uhum.
desnecessárias. Isso é importante até ficar pro nosso telespectador. Não existe mentirinha ou mentira. Quem mente pouco, mente muito. Existe mentira. Boa. Não tem, e às vezes a pessoa ela precisa se despertar e quebrar isso, parar de contar uma história pra ela mesma, porque a pior mentira é a mentira que a gente conta pra nós mesmos. Uhum. Essa é a pior mentira. Não é que tu fala pras outras, mas se pros outros eu tô mentindo, imagina pra mim. Eu preciso parar de mentir pra eu mesmo. Então eu vejo que se eu tenho fome, eu tenho um processo definido de venda, eu tenho a técnica para esse processo, eu tenho uma mentalidade aonde eu tenho as minhas metas absurdas Uhum. e eu cumpro princípios, que é o quê? Eu quero para mim, para os meus e para transbordar generosidade, princípio. Que Não sensacional. tem como dar errado. Cara, Porque vai ser um baita de vendedor. vai ser, porque pensa comigo, olha só, a pessoa que vende, a profissão que dá mais dinheiro é vendedor. Uhum. O vendedor bom ganha muito dinheiro. Pensa comigo, indiferente do que o nosso telespectador acredita ou não acredita. Eu acredito em Deus. Uhum. Tá? Mas a pessoa pode acreditar numa energia, no universo, pode acreditar no que ela quiser. Mas tem pessoas que não acreditam em nada. Mas a gente pergunta, existe o mal? Ela diz, existe o mal. Então, se existe o mal, é porque existe o bem. É verdade ou não é? Sim. Beleza. Então, existe o mal e existe o bem. Eu acredito no bem e no mal e eu acredito em Deus. Se o universo, a energia, ela pode me potencializar baseado nas minhas ações, tu acha que Deus ou a energia, o que a pessoa acreditar, ela vai abençoar mais quem transborda na vida do próximo ou quem quer só pra ela mesma ficar tirando onda? Pra quem transborda, generosidade. Uhum. O generoso nunca vai ser pobre, porque o generoso ele tá lá, e não é só dinheiro, são ações. A gente tá aqui, é um ato de generosidade. A pessoa, ela paga quanto pra poder escutar o teu podcast? Nada. O que tu tá recebendo pra estar aqui? Aliás, a gente tá pagando, né? Tá pagando. A gente tá sendo generoso. Então, o que eu te digo, isso é generosidade. Uhum. Porque então eu vejo que daí o universo, mas na minha visão é Deus, ele olha, puxa, cara, olha o Igor tá abençoando as pessoas. Uhum. O Igor tá com fome de vencer. O Igor tem um processo pra mentoria dele, um processo de venda. Ele tá se aperfeiçoando pras técnicas, pra cada vez ele converter mais. Puxa, mas a mentalidade dele, ele tá com as metas absurdas. A mentalidade dele é uma mentalidade transbordante. A mentalidade dele é uma mentalidade próspera. Puxa, mas olha só, ele cumpre o princípio. Ele vai prosperar, mas ele vai ajudar as pessoas. Uhum. Ele é verdadeiro. Ele é humilde. Ele engole o orgulho dele. Ele busca conselho. Por quê? Porque da onde que vem... Olha só como que é importante isso, Igor. Da onde vem o conselho? Vem do livro milenar. Uhum. Tá escrito no livro milenar bem assim, na multidão de conselheiros, a vitória. Na falta de conselho, a derrota. Tá escrito isso há 5.000 anos. Imagina. Não é agora, é pra trás. Esse aqui, ele explode a boca do balão. Esse é um ditado gaúcho, né? É bem gaúcho. Estoura a boca do balão. Pode Esse, ele arrebenta. Então, eu me norteio muito na venda desses 5 Fantástico. princípios aí. Parabéns, viu? Que 5 bom. pontos. Foi uma aula. Muito obrigado. Você deu uma aula sobre vendas. E para aquele que realmente quer se tornar um grande vendedor, só seguir esses 5 passos que você generosamente, gratuitamente ofereceu, já colocará ele num patamar realmente muito diferenciado. Obrigado, viu? Gratidão eu por ter essa oportunidade de estar aqui. Cara, nós estamos numa oportunidade muito boa de poder te ouvir. Para mim é uma honra muito grande de ter como mentorado, poder ver o seu crescimento, poder ver a sua meta absurda. É uma honra muito grande, de verdade. Você vai chegar muito longe, Amém. com toda certeza. Amém. Mas eu sempre... Estamos chegando na reta final da nossa conversa de Eu hoje. pensei que a gente tinha começado. Né? Se começamos, vou ter que fazer uma parte 2, eu acho, Parte né? dois, Quando a coisa é recente, boa, aham. o pessoal que tá vendo assim, você acha que tem que ter uma parte 2, comenta que realmente vamos preparar uma parte 2, então, Vamos. que certamente tem muita mais coisas Sim. para conhecer do lado do Kleber, da palavra, da espiritualidade, do quanto Deus ajuda você a ser o empresário que você é. Sim. Ou seja, tem papo para um segundo episódio. Se você quiser o segundo episódio, já avisa aí que vamos marcar com Sim. o Kleber. Mas para este episódio, Kleber, levando em consideração que as pessoas que nos assistem são pessoas que empreendem ou que querem empreender. Eu converso com pessoas que são ou querem ser improváveis. Você é um improvável, Sou. Kleber. Improvável decidiu escrever a sua própria história. Sim. Então estão aqui pessoas que estão nesse mesmo grupo como a gente, grupo de improváveis. Que mensagem você dá para essa pessoa de esperança, de crescimento, de desenvolvimento, para esses improváveis que estão nos assistindo agora, Kleber? A mensagem que eu dou, Igor, é o seguinte. Tu não é o que tu diz, tu não é o que os outros dizem, e tu não é nem o que tu, às vezes, só pensa em fazer, em ser. Tu é aquilo que tu faz e aquilo que tu tá definido em fazer. Não importa a situação que o nosso telespectador está vivendo, eu quero que tu saiba que existe uma solução desde que tu esteja preparado a pagar o preço. Por isso. E qual o preço tu tem que pagar?
para aquilo que tu quer. Tu não precisa ter um plano para daqui 10 anos, um plano para daqui 20 anos, uma visão gigantesca de futuro. Tu precisa ter um plano para que seja até o teu final do ano. Como que é a tua vida tu quer até o final do ano? Tu quer ter? O que é o teu objetivo até o final do ano? Ah, meu objetivo é pagar contas. Beleza, esse é o teu objetivo. O que tu tem que fazer para isso? E pensa que cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Se tu tiver com a tua mentalidade alinhada, e aqui tá o nosso podcast, teu podcast, né, mas eu faço parte disso Claro, também, né? faz Tô parte aqui da história, com certeza. com mensagem para te poder mudar a tua mentalidade, tu cumprir princípios e tu ser autorresponsável, a tua vida vai mudar. Não é do dia pra noite o resultado, mas a mudança ela é agora. Se eu decidir mudar agora, eu já mudei. Eu já mudei. E para finalizar, Igor, não é a oportunidade que vai fazer tu ganhar mais dinheiro e tu ser próspero, mudar de vida. Não é a tua condição financeira que vai fazer tu ganhar mais dinheiro e tu poder conseguir os teus objetivos. Não é a tua inteligência, não é a tua capacitação. O que vai fazer a diferença para te vencer está dentro da tua mente. Porque o homem é aquilo que imagina. E eu quero deixar uma pergunta. Como que tu tá imaginando o teu futuro? Que demais. Porque a maneira que eu imagino é a maneira que eu vou ser. Fantástico. Obrigado, Kleber. Gratidão, Obrigado Igor. mesmo. Você sempre é bem-vindo a essa mesa. Sempre Pode é me bem-vindo a esse convidar várias vezes. Se não episódio. me convidar mais, eu já sei o que aconteceu. Não Deu ruim. gostou? O pessoal não comentou, né? Agora não. Vamos comentar, né, gente? Com certeza. Obrigado mesmo. Grande sucesso pra você e que você alcance o mais rápido possível a sua meta absurda, porque eu sei que ao alcançá-la você vai impactar centenas, quem sabe milhares de famílias. Amém. Isso é transbordar. Gratidão, Igor. Deus está contigo, querido. Amém. Gratidão. Obrigado, viu? E você que está aqui assistindo o Indispensável Podcast, viu quão indispensável foi esse para sua vida? Talvez ele seja indispensável para outras pessoas que você conhece. Então, compartilhe esse conteúdo agora para 5, 10, 15, quantas pessoas você conhecer, para que essas pessoas também vejam o que é indispensável para empreender, crescer e se tornar um improvável na vida. Quanto a nós, nos vemos no nosso próximo episódio também. Foi um prazer enorme ter você até aqui. Desejo para você que tenha uma excelente semana e lembre-se da mensagem que eu sempre deixo para você. Coragem, levanta-te e segue. Um abração, seja feliz. Tchau.